Olá, galerinha do quinto ano, bom dia! Vamos para mais uma aula. Hoje nós vamos falar sobre os movimentos sociais e culturais da Primeira República. Livro de História, páginas 279 a 285. As revoltas militares que ocorreram na Primeira República. Revolta da Armada, 1893 e 1894. Esse movimento foi organizado contra o presidente Marechal Floriano Peixoto em 1893. Integrantes da Marinha Brasileira estavam insatisfeitos com a atuação política de Floriano Peixoto, principalmente pelo fato do governante não ter convocado novas eleições para a presidência após a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca. Já a Constituição ordenava novas eleições para casos do presidente renunciar com menos de 2 anos de mandato. Floriano Peixoto possuía um grande apoio do exército e das elites estaduais, e por isso o movimento foi rapidamente abafado. Revolução Federalista, 1893 a 1895. Foi uma guerra civil que durou 2 anos e meio, ocorrendo de 1893 até 1895. O conflito ocorre no sul do Brasil, entre federalistas, que eram contra o governo de Floriano Peixoto e almejavam uma maior autonomia do Rio Grande do Sul, e as tropas governistas. A Revolução Federalista pode ser enquadrada como um movimento militar, pois contou com a participação ativa dos militares presentes na revolta armada. Revolta da Chibata, 1910. Ocorreu no Rio de Janeiro, capital do Brasil, em 1910. O movimento foi organizado por marinheiros que buscavam algumas mudanças dentro da Marinha, principalmente o fim do castigo físico como forma de punição aos militares de baixa patente, em sua maioria negros e pobres. A revolta teve a aliança de João Cândido, o almirante negro, e conseguiu com que o presidente colocasse fim aos castigos físicos na Marinha. Movimento Tenentista, 1920. O tenentismo ocorreu durante a década de 1920, primeiro no Rio de Janeiro, em 1922, e depois em São Paulo, em 1924. Nesse movimento, os tenentes se revoltaram contra o comando político das oligarquias, principalmente de São Paulo e Minas Gerais, e exigiam reformas republicanas. Revoltas populares. A Primeira República é marcada por uma grande desigualdade social. No campo, o crescimento do poder dos grandes proprietários de terra e das oligarquias resultou em uma população de trabalhadores rurais que viviam principalmente na miséria. Nas áreas mais urbanas, onde já aconteciam os primeiros passos da industrialização, surgiram os grupos de operários e trabalhadores informais que viviam em péssimas condições, formando as primeiras dessas cidades, formando as periferias dessas cidades. Guerra dos Canudos. Foi em 1896 e 1837.
A população sertaneja vivia em um cenário de miséria e pobreza proporcionado pelos grandes proprietários de terras e pelas secas. Por volta de 1893, um grupo de sertanejos surgiu, o Beato Antônio Conselheiro, até o Arraial de Canudos, onde foi criado um local onde todos viviam de forma comunitária através de plantações e criações de animais. O crescimento da comunidade passou a incomodar os grandes proprietários que estavam perdendo a sua mão de obra para Canudos. Em 1896, o governo da Bahia decide intervir e dar início ao conflito. Após algumas vitórias do povo de Canudos, em 1897, o governo federal toma a frente do conflito e envia tropas com o objetivo de destruir o local. A região foi arrasada e o conflito contou com mais de 20 mil mortos, se transformando no grande massacre da população pobre e humilde no Nordeste brasileiro. Revolta da Vacina, 1904. Foi uma revolta urbana que ocorreu em novembro de 1904 no Rio de Janeiro. A população do Rio de Janeiro havia aumentado bastante, principalmente por causa da imigração, chegando a mais de 800 mil habitantes. Como o saneamento básico era bem precário, ocorriam diversas epidemias de doenças como febre amarela, varíola, malária, entre outras. Por esse motivo, o governo decidiu, por meio do Plano de Saneamento de Oswaldo Cruz, promover uma vacinação obrigatória, em medida polêmica, a qual os funcionários tinham autorização para entrar nas casas das pessoas. Foi suficiente para que uma revolta ocorresse. Guerra do Contestado, 1912 a 1916. A construção de uma estrada de ferro que ligava São Paulo ao Rio Grande do Sul desencadeou os motivos do conflito. Diversas terras foram desapropriadas, deixando os poceiros sem nenhuma terra para sobrevivência. Além disso, diversos trabalhadores ficaram imediatamente desempregados com o fim da construção. Nesse contexto, o monge José Maria surge como um líder de uma comunidade parecida com Canudos. A organização da região passou a incomodar o governo federal e, por isso, entre 1912 e 1916, os governos do Pará e Santa Catarina atacaram a região, promovendo um número grande de mortes. Greve Geral de 1917. Foi uma paralisação geral do comércio e da indústria do Brasil, em julho de 1917, na qual os trabalhadores organizados lutavam por seus direitos. A mobilização cresceu de forma rápida, principalmente porque boa parte dos operários eram os imigrantes italianos ou espanhóis, que já haviam participado de movimentos políticos desse tipo. Foi a maior greve geral que já ocorreu no país e os envolvidos foram duramente punidos. Os estrangeiros foram extraditados e os brasileiros foram presos. Movimentos culturais. As mudanças e transformações da Primeira República não
refletiram somente na questão política e social. No campo da cultura, algumas manifestações artísticas foram importantes no período, tanto nas classes mais populares quanto nas elites culturais. Em relação às classes mais pobres, se tornaram populares esse período ritmos, como o samba, o machis e o choro. Esses ritmos eram manifestações artísticas de uma classe trabalhadora de maioria negra, que vivia em locais menos favorecidos do Rio de Janeiro, em cortiços e em bairros portuários. No que diz respeito às elites culturais da época, pessoas ligadas à literatura e à pintura buscaram encontrar uma identidade própria na nossa cultura, por meio da adaptação do nosso país às questões estéticas surgidas da Europa. Esse grupo de artistas tinha como objetivo ir contra a ideia de que o Brasil deveria imitar os valores estrangeiros para se tornar culto e civilizado. Exercícios. Livro de História, páginas 238 a 285. Beijos, crianças. Até a próxima.